E agora a gente volta lá para a padaria, essa nossa ligação afetiva, como disse uma das entrevistadas do Cadu Cortez, não é verdade? A gente começa a padaria, muita gente começa o dia na padaria. O primeiro contato com outras pessoas é na padaria. A gente conversa sobre um assunto que é recorrente na padaria, esporte. Quais são os destaques? A gente vai falar bastante ainda nessa edição sobre esporte, mas o Cadu já dá um gostinho aí, um aperitivo para a gente do que tem no cardápio do esporte. Manda, Cadu. Legal, Aldo. O nosso cardápio de esporte hoje, já agradecendo o Celso Zelt, jornalista que está com a gente aqui da ESPN e aceitou o nosso convite para acordar cedinho no Papo de Padoca. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, Cadu, bom dia a todo mundo. É um prazer, ainda mais esse suco bom aqui da Dona Maria, hein? Sempre começa assim, né? E o assunto, que nem o Aldo falou, é recorrente, né? Esporte. Ontem a gente teve uma rodada à tarde da UEFA, cheio, né? Dia cheio. E à noite o Corinthians jogou e, pelo visto, deu uma tropeçadinha, né, Celso? A gente vai ver até os lances aí do jogo do Corinthians e Boca. Você falou jogou, não jogou muito não, né, Cadu? Esperou demais, chutou uma bola só pro gol, deu bobeira nesse lance. Ontem nem o Cássio acertava a saída de bola, Cadu. Foi realmente uma noite de terror pro corintiano. Principalmente pro corintiano que tem acompanhado o Corinthians dos últimos tempos, né? Corinthians sólido, consistente. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Bom, a gente vai falar mais, né? Foi só um gostinho aqui pra gente apresentar o Celso Zelt no nosso Papo de Padoca. E daqui a pouquinho, o Celso, o pão de queijo tá quentinho, viu, Já Celso? comi uns 3. Já, né? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui com o Celso Zelt e com o Vladir Lemos também nos estúdios para repercutir mais ainda a rodada de esporte de ontem. Aldo Quiroga. Vamos colocar o Cadu na conversa aqui. Celso tá lá Zelt é um homem que Celso sempre Zelt. acorda cedo, hein? Esse não tem problema para chegar na padaria, Celso. Cadu, e aí? Comentários sobre Grêmio e Santa Fé? Oi, Aldo, Vladir, mais uma vez, bom dia, Vladir. Celso Zelt acordou aqui, chega num clima aqui já, numa alegria. Esse jogo aqui estava falando que o Grêmio conseguiu um resultado interessante, né, Celso? Pro decorrer aí do jogo de volta. Alô, Vladir, tudo bem? Prazer, Interessante em termos, porque tomou um gol em casa. É. Isso é meio preocupante na Libertadores, né? Mas dentro das circunstâncias, um homem expulso, achando aquele gol como achou, o Vladir até colocou bem o verbo, é achar mesmo, né? É. Aquele chute de fora da área. Contra o último time invicto da competição, não é contra a galinha morta, não. Resultado importante. Agora, tomou um gol em casa. Eu acho que é o resultado, nesse sentido, é o segundo resultado mais preocupante dos brasileiros até aqui. O primeiro a gente sabe qual é, né? O primeiro a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa chave do Grêmio, né, o outro lado, não é tão sempre pancadaria, não são jogos talvez tão complicados quanto talvez aqui São Paulo, Atlético, Corinthians, Boca vão enfrentar, né? Tecnicamente não, né, Cadu? Agora é o que você falou. Libertadores é pauleira pra todo lado, né? O Grêmio tá acostumado com isso. O Grêmio se diz copeiro, imortal, e de fato é, né? Uma equipe madura. Teve aí agora esse problema com o Luxemburgo, a punição exagerada, também concordo com o Vladir, mais apanhou do que bateu ali no Chile. Coisas da Comebol, né? Aí já entra essa política, que é outro problema também de se ganhar títulos na América do Sul. Você tem que ganhar no campo e no tapetão. E no né? tapetão, na política, né? No jogo de influências. Isso é complicado. Muito bem, a gente vai falar mais de esporte. Teve mais jogo, né? Ontem também da Libertadores, teve jogo também da UEFA Champions League. Voltamos com vocês aí no estúdio, a gente vai fazendo esse ping-pong, esse bate-papo aqui, Vladir e Aldo. É isso aí, o Celso que é autoridade em Corinthians. Não, né? o Celso foi muito atento quando falou dessa coisa de ter levado o gol, né? O adversário do Grêmio, se passar, né, saída de Real Garcilaso do Peru e Nacional do Uruguai. O Garcilaso venceu já a primeira partida por 1-0. E agora a gente vai falar do jogo que eles consideraram lá o mais crítico com relação ao placar. Pela Libertadores da América também, o primeiro jogo das oitavas de final entre o Boca Juniors da Argentina e o Corinthians, a reedição da final do torneio do ano passado, deu Boca, mesmo sem o meia Riquelme. O time argentino, embalado pela torcida em La Bombonera, venceu por 1-0. Aos 13 minutos do segundo tempo, Herbes dominou pela esquerda, bateu cruzado e a bola desviou. Bland, sozinho na pequena área, tocou sem chances para Cássio. Aos 37 minutos, os donos da casa conseguiram o segundo gol, porém Ledesma estava impedido e o tento foi anulado pela arbitragem. Agora o Corinthians volta para São Paulo e começa a preparação para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo pelo Paulistão. A volta do duelo contra o Boca pela Libertadores ocorrerá no dia 15 de maio no estádio do Pacaembu.
Vladir, eu vi o primeiro tempo nervoso, o pessoal batendo e o juiz demorando ali para puxar um cartão, alguma coisa. Eu diria que nervoso mesmo foi o segundo tempo. Se fosse música, eu diria que foi num crescendo. Né? A impressão que eu fiquei, eu queria antes de tudo aqui depois elogiar o Celso Zé, porque na terça-feira no Cartão Verde eu brinquei com meus companheiros lá de programa, perguntando para ele se era possível mesmo jogar na Bombonera como favorito. E o Celso, sabedor da história como fez questão de avisar todo mundo que jogar lá, o Boca, sempre que se viu nessa situação de time fragilizado, sempre deu a volta por cima e complicou a vida dos adversários. Da minha parte, até queria escutar o Celso lá e o Cadu, eu fiquei com a impressão de que no primeiro tempo o Corinthians poderia ter ido um pouco além do que foi. Se preocupou mais em segurar o time, não deixar que o Boca realmente ditasse o ritmo da partida e colocasse um pouco de correria na coisa. No segundo tempo, aí o negócio saiu do controle de vez, aí todo mundo errou, jogadores passar pelo Gil, pelo goleiro Cássio, pelo Ralf, todo mundo teve seu momento ali de imprecisão e o Corinthians realmente ficou muito abaixo do esperado, tanto que o Emerson Sheik, que também saiu depois, quando foi perguntado, a primeira coisa que ele falou foi assim, muito abaixo do esperado. E para provocar os dois na padaria também, eu não teria tirado o Romarinho, que foi a opção do Tite, né? Ele tirou o Romarinho aos 28 do segundo tempo. Eu achei que o Romarinho vinha bem e ainda tem aquela mística com a bomba dele. Ele tinha dado um chute mascado para o chão, obrigado o Orion a fazer uma grande defesa. Depois tinha participado de uma jogada, quase na sequência, uns minutos depois, começando uma jogada que acabou nos pés do Guerreiro e o Guerreiro mandou a bola na trave. Eu não teria feito a opção de tirar o Romarinho para colocar o Pato. Colocar o Pato sim, tirar o Romarinho não. Vamos lá para a padaria então. E aí, Cadu, Celso, tiraria o Romarinho? Vladir e Aldo, eu tive essa impressão, né, do Corinthians entrou mais preocupado em segurar um resultado. E esse 1-0 fora de casa sem fazer nenhum gol, acho que é pior do que perder por 2-1, que você pelo menos consegue fazer um gol e tem a possibilidade de uma vitória mais simples, né? Aqui o Corinthians é obrigado a ganhar por 2 gols de diferença, se tomar um, vai ganhar por mais um gol. Quer dizer, essa preocupação até que o Vladir falou, e já entrando no segundo assunto, né, a questão da substituição do Romarinho, é um garoto, né? Se falar em mítica da La Bombonera, isso é ótimo para ele, realmente com muita moral, né? Talvez a substituição teria que ter sido feito antes, talvez, né? O Danilo também acabou saindo machucado, o Jorge Henrique entrou muito mal, isso perdido. Comprometeu, mas eu faço minhas as palavras do Vladir, como diria um antigo personagem do jogo, tirou daqui. Né? O Tite, o Vladir citou várias infelicidades, né? Do Cássio, do Ralf, e também foi uma noite infeliz do Tite. Mexeu errado, depois precisava de um meia, quis consertar com o Douglas, desvestindo lá atrás com o Ralf. Né? Eu acho que, bom, agora essa já passou. O que preocupa, o resultado é preocupante. Agora eu acho mais preocupante o não futebol que o Corinthians apresentou. Isso é preocupante e é mais preocupante ainda, é a primeira vez que essa equipe do Tite, que não prima por fazer gols, por se abrir, terá diante de si uma situação bem adversa. Tem que fazer um gol, ganhar por diferença de um gol, para ir a pênaltis. Isso se não ganhar por 2-1 e acabar eliminado, que é uma chance também muito real de acontecer. E o Bianchi nunca, quer dizer, o Bianchi sempre tem esse retrospecto, você é um homem de estatísticas. Nunca perdeu um mata-mata para brasileiros. O Fortes que me lembrava aqui nosso câmera, ou seja, mas entra em campo, pênaltis, vem todos os fantasmas que o Corinthians já teve. O Bianchi nunca perdeu para brasileiro. Vai a raça corintiana pro dia 15 mesmo, né? O Bianchi, que inclusive até hoje tem tudo para ser um dos maiores ídolos do Corinthians, porque tirou uma Libertadores do São Paulo, uma do Santos e uma do Palmeiras. Como é que ele faça agora o papel errado, invertido, né? O Bianchi é o inimigo. O Tite vai ter tempo para preparar isso, é um fator a favor. São 2 semanas, né? Tá certo, tem aí no meio esse terrível mata-mata, que é um mata só pelo Paulista com o São Paulo, mas também a gente precisa ver em que situação chegará o São Paulo, né? A partir do resultado que obtiver contra o Atlético Mineiro. Mas tempo não vai faltar. Se essa equipe conseguir colocar a cabeça no lugar, considero superior. No confronto geral, o Vladir falou que eu dizia que na Bombonera o Boca é imortal, e é verdade, não há favoritismo contra o Boca na Bombonera. E uma das piores fases da história do Boca Juniors. O que só agravava a situação. Agora, para o confronto, continuo achando o Corinthians superior, como de fato é. Mas tem que mostrar isso no jogo e agora também em números, né? É verdade. Muito bem, falamos de Libertadores, agora vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, Vladir e Aldo.
É isso aí, Cadu. Só queria saber, você concorda com o que foi dito lá? Com relação a quê, Aldo? Corinthians? Não, concordo até, como poderia discordar, né? E o Celso também poderia ter falado isso também. É a segunda derrota do Corinthians na Libertadores, né? O ano passado o Corinthians foi campeão invicto, é uma coisa rara. Na verdade, até hoje, 5 times conseguiram em 53 edições essa façanha. E o Corinthians não vai poder ter mais isso. Na verdade, tem um time Estudiantes da Argentina que conseguiu em 69 e 70, quer dizer, poderia igualar, isso ficou para trás. E para reforçar essa coisa, a história mostra que depois de perder o primeiro jogo em mata-mata, só uma vez foi possível reverter. Foi em 2000 com o time argentino também, não foi fácil, foi resolvido nos pênaltis. Mas vamos lá para a Europa então. Falar dos 2 times alemães que farão a final da Liga dos Campeões do Velho Continente. O Barcelona, que jogou sem o Messi, precisava de 4 gols na segunda partida das semifinais. E acabou levando mais 3 do Bayern de Munique, que se classificou para a grande decisão. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 3 minutos, o holandês Robben recebe na direita e corta para cima de Adriano, que bate no canto do goleiro Valdés. Aos 27 do segundo tempo, Ribéry aproveita espaço pela esquerda e cruza na grande área. O zagueiro espanhol Piqué tenta o corte e faz contra. 2-0 Bayern. Três minutos depois, novamente Ribéry avança pela esquerda e cruza na área. Thomas Müller sobe mais que todo mundo e faz o terceiro do Bayern. O adversário do Bayern na final, dia 25 de maio, no estádio de Wembley, será o também alemão Borussia Dortmund, que garantiu a classificação ao eliminar o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Adine, impressionante, né? Juntando tudo 7-0. Se o Messi estivesse em campo, você acha que seria diferente? Eu acho que seria diferente. Não sei se seria tão diferente o resultado final. Não sei se o Messi em campo tiraria a vaga do Bayern. Não acredito muito nisso. É interessante que agora de manhã, além de um site, eu li que o Messi não jogou, não por uma questão de dor, nem nada disso. Ele estaria se sentindo, na verdade, inseguro para jogar. E o Tito Villanova teria dito que ele só jogaria em último caso. Fiquei curioso para saber o que seria o último caso, né? Talvez o Barcelona tenha conseguido fazer 3 gols de diferença e precisar de um, e aí apelar para o Messi. Mas é muito triste a imagem do Messi. E essa coisa que você falou também é histórico. Você sabe que desde 1960, partidas das semifinais da Copa dos Campeões da Europa, não tinha um time vencendo com mais de 3 gols de diferença. O Eintracht Frankfurt, em 1960, foi o último a ter feito isso, ganhou do Rangers por 6-3 e 6-1. Quer dizer, é um negócio... E retificando aqui, eu falei do negócio da invencibilidade da Libertadores, na verdade são 6 invictos, porque o Corinthians é o 6º, né? Bacana, muito bem. Vamos à padaria para saber as considerações aí sobre essa próxima final aí da Liga dos Campeões. O Vladir levantou, você precisava ganhar de que, só? Em último jogo ganha de 10-0. Aí o Messi joga agora. O último caso seria ser a decisão e não a semi, né? Ultimíssimo caso. Eu vi a expressão do Piqué, né, o zagueiro do Barcelona. Pecado, hein? Tava jogando bem até ali. Tava jogando bem. Talvez ele tenha se salvado nesse time, mas Barcelona sentiu falta assim dos cabeças de área, do Puyol, do Mascherano, que distribuem muito bem o jogo, lá na frente resolveu um pouco, Celso? Sentiu, mas principalmente sentiu do Messi, né? A falta moral também do Messi, o embalo. Eu achei a torcida muito fria, a torcida do Bayern fazendo mais barulho desde o começo, também porque o Bayern esteve muito mais perto durante todo o jogo do milagre que o Barcelona tinha que fazer do que o próprio Barcelona, né? O Bayern sobrou. As pessoas estão falando muito do fim de uma era Barcelona, né? Será? Eu acho que esse Bayern é um time até mais ajustado que aquele Barcelona dos melhores tempos. Menos espetacular, evidentemente menos espetacular, mas é um time mais certinho, inclusive taticamente, impressionante, taticamente, né? Em todos os setores do campo, marcando sob pressão, indo e vindo com muita facilidade. Vai ser um duelo muito interessante entre os dois alemães, que têm estilos até parecidos nesse sentido, né? Nisso que a gente chama dessa modernidade tática. Exatamente. Né? Morder e soprar. Morder e soprar, exatamente. E dá para esperar uma seleção alemã. Olha, eu vejo a seleção alemã como, sem dúvida, acho que a principal para a próxima Copa do Mundo. Vai estar ali entre Alemanha e Espanha. Talvez uma Argentina inspirada. E um Brasil de vez em quando, atrás. Assim, correndo muito atrás. Correndo por fora. Diga lá, Vladir.
Não, eu queria comentar com vocês o seguinte, né? Porque vendo a partida, vocês já tocaram nesse ponto, né? Você precisa fazer 4 gols, termina o primeiro tempo 0-0, volta, aos 3 minutos toma um, depois o jogador faz um gol contra, acaba com... Mas acho que a grande lição que fica, essa semana escutei o Mano Menezes, ex-técnico da seleção, falando que quando estava dirigindo a seleção, conversava com outros profissionais e todos eles eram unânimes em dizer que o Brasil precisava encontrar um jeito de ter a intensidade dos jogos que a gente vê na Europa. E esse jogo de ontem, pode pegar esse vídeo, esse VT, porque é uma verdadeira lição. O que o Bayern fez, eu não sei se porque era tão incomum, né? Há 10 anos o Barcelona não perdia de 3-0 em casa, mas foi uma aula. Aos 37 minutos parecia que era o Bayern que estava precisando fazer 4-0. Correria. Foi impressionante o volume de jogo apresentado, né? E o Guardiola nem chegou ainda. Agora, essa questão do volume do jogo, a gente fala muito isso, o Vladir sabe, no cartão verde, a gente sempre comenta isso. É muito menos complicado você implementar volume de jogo em clubes do que em seleções, né? Pelo trabalho dia a dia, tá todo mundo junto ali. As seleções hoje são verdadeiros catadões. Os caras se encontram ali no aeroporto. E esse ano vai ser mais preocupante, que não tem eliminatórias, né? Que é um treininho. Olha, tá feia a coisa. Você sabe que eu sugeriria um plano de emergência para o ano que vem, uma seleção fixa, já que a Copa será no Brasil. Vamos montar uma seleção fixa, deixa para lá esse começo de ano, que são só os estaduais, ninguém dá bola mesmo, um certo sacrifício dos clubes, enxertamos os estrangeiros, né, os jogadores que jogam fora em data FIFA, e vamos tentar fazer uma seleção mais coesa possível nesse sentido que o Vladir falou. Muito bem, Celso Zelt, obrigado por um prazer, eu participar agradeço. do nosso Papo de Padoca. Agradeço a Dona Maria pelo suco, que é ótimo. Um abração para o Vladir, pessoal no estúdio. É isso aí, daqui a pouquinho pode pedir seu pão na chapa ali também, que Oba, o baixinho é craque. Tem direito a pão na chapa? Tem não? direito aqui no pão na chapa, beleza. Que beleza. Pois é só correr na esteira. Voltamos aos estúdios, Vladir, Lemos e Aldo Quiroga. Prazer, Celso, prazer, Cadu. Valeu, Cadu. Pô, e o Celso com esse seu jeito paulistano, ele combina, né, com essa coisa Padaria, de padoca, né? Muito legal. Um ótimo dia para você, hein? Para nós todos. Olha, e não se atrase, são 7 horas e 52 minutos.